Um Deus que nos alerta porque está irado, incomodado com a maldade, incomodado com aquilo que está errado. Ele também é o mesmo Deus que se inclina e vem até nós para entregar sua mensagem, para se comunicar com a gente. Nós seguimos hoje com a nossa jornada pelo profeta Jeremias, já na mensagem de número 9, para aqueles que estão atentos e acompanhando essa série que nós temos feito no profeta Jeremias. Da última vez que nós estivemos com o profeta, nós terminamos com a primeira parte do capítulo 4, com uma palavra difícil da parte de Deus, quando Deus diz assim: minha ira arderá como fogo que ninguém pode apagar. Daí nós vemos que o restante do capítulo 4, todo o capítulo 5 e o capítulo 6 são cheios de advertências difíceis de ouvir. Inclusive, eu sugiro esse exercício. Talvez um bom exercício é para fazer hoje ou durante a semana. Às vezes, nós gostamos de ler apenas as partes das Escrituras que nos são bonitas, cheias de promessa, de esperança, e é bom mesmo. Mas o que fazemos com as partes das Escrituras que estão cheias de alertas, de palavras duras, de palavras que às vezes são difíceis para nós? Os como gerências da palavra de Deus para nós. Então, o exercício que eu sugiro é que, em algum momento, nesses próximos dias, você leia com calma, de uma vez, talvez, os capítulos 4, 5 e 6 de Jeremias. Ouçam esses vários alertas da palavra de Deus nesses 3 capítulos. Em silêncio, deixe que essa palavra nos encharque, que nós fiquemos meditando, ruminando sobre elas, e vendo de que maneira as palavras duras dos alertas podem nos ajudar em nossa vida com Deus, na nossa relação com os demais. Na mensagem passada, no livro de Jeremias, nós meditamos sobre os 4 primeiros versículos do capítulo 4. Hoje nós passearemos pelo restante do capítulo 4, pelo capítulo 5 e pelo capítulo 6. Mas vocês foram bons observadores, ou boas observadoras, vocês repararam que o título da mensagem de hoje é, digamos assim, mais otimista, né? Positivo, o bom caminho. Como seria possível que palavras tão duras que encontramos na Bíblia ainda gerem uma mensagem de esperança em nós? E eu espero que seja o que nós descobramos juntos hoje na palavra de Deus. Para começar, nós vamos ler juntos esse verso, que diz assim: parem nas encruzilhadas e olhem ao redor. Perguntem qual é o caminho antigo, o bom caminho. Andem por ele e encontrarão descanso para a alma. Vocês, porém, respondem: não é esse o caminho que queremos seguir. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua palavra. Pedimos que o Senhor, com o teu Espírito, abra o nosso coração, para que quando paremos na encruzilhada e olhemos ao redor, possamos ouvir bem a tua palavra e que saibamos escolher o bom caminho que o Senhor tem para nós. Assim te pedimos, em Cristo Jesus. Amém. O que nós vemos nesses capítulos que nos ajudam a escolher o bom caminho? Esse que, muitas vezes, como o povo de Deus no passado, preferimos não escolher, que não queremos seguir. Nós vemos hoje que, nesses capítulos, a primeira parte da mensagem de Jeremias para nós, de Deus através de Jeremias para nós, é essa de que ouçam um alerta. Ouçam, ouçam, ouçam. Isso se repete nesses capítulos.
Damos repetidas vezes esse alerta para que ouçam. Toquem a trombeta, anunciem a todos, que todos saibam que haverá juízo, que encontrarão um castigo, que experimentarão as consequências das más escolhas que fizeram. Vejamos uns versos. No capítulo 6, no verso 8, diz assim: ouça esta advertência, Jerusalém, ou me afastarei de você. Ouça para que eu não a transforme num monte de ruínas, numa terra onde ninguém vive. Mas o que temos é que eles não queriam ouvir. O que encontramos no texto, naquele momento da história do povo de Deus, é a rebeldia das pessoas, a sua teimosia obstinada. Vejamos como segue. No capítulo 5, verso 21 também está esse alerta. Ouça, povo tolo e insensato, que tem olhos, mas não vê. Que tem ouvidos, mas não ouve. Ou também nesse outro trecho, no capítulo 6, a quem darei esta advertência? Quem ouvirá quando eu falar? Seus ouvidos estão tapados e não conseguem escutar, desprezam a palavra do Senhor e detestam ouvi-la. O fato de que eles não querem ouvir a Deus, não querem prestar atenção a esse alerta, leva a consequências na maneira como eles vivem em sociedade, os afeta na esfera relacional. Não é só uma rebeldia, uma obstinação abstrata, mas que se expressa na maneira como eles tratam uns aos outros, na justiça e na ética de como eles vivem em comunidade. Por isso chegamos que o profeta muitas vezes faz esse alerta sobre a maldade na cidade. Os que têm boa memória vão recordar que a mensagem passada trazia esse alerta também do profeta Jeremias, que era: mudem a sua atitude, mudem a sua atitude. O que é triste aqui é ver que eles não estavam mudando a sua atitude, especialmente na vida em comunidade. No texto aqui no capítulo 5 diz assim: suas maldades não têm limites. Não querem fazer justiça aos órfãos, negam os direitos dos pobres. Acaso, diz o Senhor, não devo castigá-los por isso? Que duro, né? Que difícil ouvir essa palavra de Deus para a gente. Nessa semana, irmãos e irmãs, eu passei ali pelo centro de São Paulo, pela Praça da Sé. Veja bem, eu não queria aglomerar com ninguém, não era o fato, mas eu estava dando uma carona para a Ana Júlia, que ia fazer a sua prova teórica ali para habilitação no poupa-tempo da Praça da Sé. Motoristas e pedestres de São Paulo, preparem-se. Bom, infelizmente, havia na Praça da Sé uma quantidade enorme de moradores de rua. E enquanto eu caminhava atravessando a praça, uma senhora que passava por ali, não moradora de rua, uma senhora bem arrumada, ela estava indignada. E aí ela se aproximou para falar comigo. Aí ela começou a dizer que aquelas pessoas não eram moradores de rua, que nem daqui da cidade eles eram, como se ser um imigrante ou um estrangeiro fosse quase que um crime, né? E que eles deveriam ser expulsos, e que ela voltaria naquele que iria limpar a praça. Eu confesso, queridos, que eu fiquei sem saber o que dizer para a senhora. Aí ela percebeu que eu não estava muito animado com as suas ideias assim higienistas. Ela viu dois policiais se aproximando e aí ela foi cobrar deles que eles deveriam fazer algo com aquele inconveniente, com aquela perturbação da paisagem da cidade. Pobres policiais, eu os entreguei nas mãos de Deus, né? E para lidar com a senhora, e fui buscar a Ana Júlia. Mas aquilo me deixou pensando. A nossa maldade sem limites.
a nossa indiferença, o nosso egoísmo e a nossa injustiça sistêmica, crônica, estrutural na sociedade, que nos impedem ver que as desejadas soluções são muito mais complexas, mas que certamente passam por a gente aprender a viver melhor em comunidade, viver na sociedade melhor, numa sociedade que experimenta transformações, reparações, numa vida mais justa e com mais oportunidade para todos, em especial para aqueles que aparecem na Bíblia como as categorias que representam os mais vulneráveis da terra: o órfão, a viúva e o estrangeiro. Nas escrituras do Antigo Testamento, eles são repetidos várias vezes, representando esses os mais vulneráveis, e que Deus parece ter essa atenção especial e de cuidado especial para que eles, sua vida seja protegida, reparada, e eles encontrem restituição e vida. Hoje, talvez, as categorias dos vulneráveis poderíamos ampliá-las ou incluir outras, né? O órfão, a viúva e o estrangeiro continuam, com certeza, representando esses mais vulneráveis da terra hoje. Possivelmente há muitos outros. Mas não será limpando a praça que nós vamos resolver essa tragédia. Para nós, os que acreditamos em Deus, recebemos e meditamos na sua palavra, creio que já ajudará muito se nós ouvirmos esses alertas importantes do profeta, que eles provoquem alguma mudança em nós. O profeta diz assim: olha, essa cidade deve ser castigada, pois dentro dela só há opressão. Dela brota maldade como a água de uma fonte. Pelas ruas se ouve o som de violência e destruição, e vejo somente doenças e feridas. Essa palavra de Deus tem que tocar a gente, o nosso coração. Quando a gente lê a palavra e medita dela, quando a gente sai nas ruas e vê o que está acontecendo na nossa cidade, no nosso mundo hoje. Diante da situação de maldade, de injustiças, nós vemos em vários momentos nesses capítulos essa força poderosa do que é chamada aqui pelo profeta Jeremias a ira do Senhor. A ira do Senhor. Num desses trechos, a mensagem entregue pelo profeta usa a imagem de um leão para falar dessa ira do Senhor. Um leão saiu de seu abrigo, um destruidor de nações. Saiu de sua toca e se encaminha até vocês. Ele devastará sua terra, suas cidades serão arruinadas, e ninguém viverá nelas. Portanto, vistam roupas de luto, chorem e lamentem, pois a ira ardente do Senhor ainda está sobre nós. Muitas vezes eu percebo que nós não gostamos de falar da ira de Deus, né? Nem gostamos de imaginar a Deus dessa forma. Como alguém tão forte e poderoso que nos assusta. E é uma observação que devo pontuar, é que, no caso, os cristãos sempre falam de alguém, né, e não de algo, porque para nós Deus é pessoal. Evitar falar de Deus ou da ira de Deus talvez seja uma consequência da nossa época, do nosso tempo, que nós não gostamos de nos referir a Deus como algo assustador, como um poder que nos assombra. Jeremias usa aqui a imagem de um leão. Aí eu recordei que C.S. Lewis, em uma delas, a Crônicas de Nárnia, ele também usa o leão como uma metáfora de Cristo nos seus livros Crônicas de Nárnia. Quando em O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, e aí a turma mais nova nas casas aí podem cutucar os pais e dizer assim: olha, esse daí
a gente tem aqui, a gente leu. Você é o pessoal mais velho que tem criança ou adolescente em casa, que você já leu e os seus filhos não, então é a hora de apresentar essa boa literatura para a turminha mais nova. Leão, a Feiticeira, o Guarda-Roupa, há um momento em que as crianças perguntam ao Castor, Senhor Castor, sobre Aslan. Aslan é a figura de Cristo na história, representada por um leão. E aí ocorre esse diálogo entre uma das crianças, a Lúcia, e o senhor Castor. A Lúcia pergunta assim para o senhor Castor: ele é um homem? Perguntou Lúcia. Aslan, um homem? Disse o senhor Castor muito sério. Não lhes disse eu que ele é o rei. Ele é o rei dos bosques, de toda a terra. E aí continua a conversa, e o seu Castor diz, né, se alguém chegar na frente de Aslan sem sentir medo, ou é mais valente de todos, ou então é um completo tolo. Aí a Lúcia pergunta, mas ele é tão perigoso assim? Ele é tão perigoso assim? E a resposta do senhor Castor é, perigoso? Disse o senhor Castor. Quem foi que disse que ele não era? Perigoso. Mas acontece que é bom. Ele é rei. Disse e repito. Essas histórias são muito bonitas e especiais. A literatura, às vezes, na imaginação, ajuda a gente a ver certos aspectos que, às vezes, a gente, de outras maneiras, só no racional não percebe. Então, vale muito a pena a gente prestar atenção nisso. Aí eu me recordei, peço a paciência de vocês para as minhas referências literárias hoje. Depois pergunta aí de novo para a turma mais jovem, os nerds que gostam aí desse tipo, mas eu me lembrei também do Senhor dos Anéis, que tem um personagem lá, que é o Barbárvore, é um personagem misterioso e poderoso do Senhor dos Anéis, ou Tree Bird, né, em inglês. E aí tem um diálogo em que ele é como uma árvore, né, um ent, né, o Barbárvore, né? E o anão, Gimli, no diálogo com Gandalf, ele se surpreende com esse personagem que ele não imaginava existir, esse ent, esse Barbárvore, e não entende o fato do Barbárvore ser tanto perigoso como bom. E aí Gandalf lhe explica que Fangor, que era outro nome para o Barbárvore, era sim perigoso. E diz assim, ele também é perigoso. No entanto, é gentil e sábio. Aonde nós vamos com essas referências ou como que elas nos ajudam? Se nós temos dificuldade de pensar na ira do Senhor, talvez seja bom recordar esse quadro completo do caráter e do coração de Deus. Que quando o profeta nos alerta a respeito da ira de Deus contra a injustiça, ele o faz justamente porque esse Deus é justo, é sábio, é gentil, é generoso e por isso se ira contra a maldade. Assim, muito melhor lidar com um Deus que nos assombra, que às vezes até tem aquele temor e reverência diante de Deus, porque ele é poderoso, nesse sentido perigoso, mas ao mesmo tempo justo e bom para além da nossa compreensão. Se nós tivermos esse quadro completo de quem Deus é, eu creio que será mais fácil nós conseguimos ouvir, prestar atenção e ouvir bem os seus alertas. É verdade que o tom de Jeremias parece ser pessimista em várias partes desses capítulos 4 ao 6. Vocês vão se dar conta disso se fizerem esse exercício nessa semana de ler de uma vez esses 3 capítulos. Mas é exatamente num desses momentos em que ele parece mais pessimista, quando Jeremias diz que já é tarde, que nada mais adianta, que servirá de transição para a conclusão mais esperançosa da mensagem de hoje. A parte difícil é essa. Jeremias diz assim, é tarde demais. O dia está quase no fim.
e as sombras da noite já vêm. É tarde demais. O dia está quase no fim e as sombras da noite já vêm. Quem é antigo em igreja, e nessas onde nós costumamos cantar hinos, né? Vão se lembrar com essas palavras de Jeremias daquele hino Oração da Noite, né? Aquele que começa com o fim desse dia que meu pai me deu. Nas minhas memórias de criança, eu tenho que sempre que nós estávamos viajando ou nos deslocando no carro com meu pai dirigindo, né? Amarela, mas uma boa época era Brasil. Sempre que começava a chegar o pôr do sol, estávamos dentro do carro com meu pai dirigindo, aí meu pai começava a cantar esse hino. Tem alguns temas nesse hino que aparecem nesses capítulos 4 a 6 de Jeremias. E eles nos ajudarão a refletir em algo na conclusão dessa mensagem, se voltarmos para concluir a mensagem de hoje. Gracias.
sem preocupação. Sem preocupação. Que maravilha. O sem perturbação, na versão do Salmos e Hinos e do Cantor Cristão, e sem preocupação na versão Simões Machado. Obrigado aí, Solange, Lucas, pela família Machado, por nos trazer o hino Oração da Noite. É de manhã, mas já vamos nos preparando, né? A gente já antecipa um pouco o que é bom estar orando e cantando ao final de cada dia. As sombras da noite chegando como um alerta. Mas no hino há uma resposta que, apesar de Jeremias não tê-la encontrado na resposta do povo à mensagem que ele entregou, ainda assim toca em algumas verdades que ele afirmou e que deveriam servir para que, quando alertados, escolhamos o bom caminho. Parem nas encruzilhadas e olhem ao redor. Perguntem qual é o caminho antigo, o bom caminho. Tempo para a alma. Nesses capítulos, sim, nós vimos alguma coisa sobre a ira de Deus, o seu juízo, o seu fogo consumidor. Vimos também a importância de recuperar esse temor e reverência diante de um Deus que nos provoca assombro, admiração. Um Deus poderoso que se ira com a maldade e com a injustiça, sim, ainda assim um Deus bom. Um Deus que nos envia seus alertas. Um Deus que envia sua palavra, ainda que rejeitado muitas vezes por aqueles que ouvem essa palavra enviada por Deus. Ou seja, quando o profeta diz, pare nas encruzilhadas e olhe ao redor, ele também entrega essa intenção, esse desejo da parte de Deus de falar com a gente. A quem darei esta advertência? Quem ouvirá quando eu falar? Um Deus que nos alerta, porque está irado, incomodado com a maldade, incomodado com aquilo que está errado. Ele também é o mesmo Deus que se inclina e vem até nós para entregar sua mensagem, para se comunicar com a gente. No hino que a Solange cantou, as sombras vespertinas que cobrem já o céu, elas servem como um sinal para que a gente pare. Pare, avalie sua vida. Avalie o seu dia ao final de cada dia. Reconheça os seus pecados. Reconheça e assuma a sua responsabilidade. Assuma a sua culpa. Para que, então, eu possa buscar consolo, perdão e reconciliação naquele que pode oferecer, que é o Senhor. Tanto Jeremias, no capítulo 4, em meio a alguns alertas e palavras duras, a maneira de Deus se referir a eles é meu povo querido. É impressionante isso, né? Que no meio de tantas palavras duras, apareça a menção a um povo querido. Ou seja, por isso as palavras duras de Deus, não o contrário. Justamente porque é um povo querido, por isso mesmo é que o Senhor lhes entrega esses alertas e palavras duras. Para quê, ao final das contas? Para que possamos parar. Parem nas encruzilhadas da vida onde estamos e olhem ao redor. O Senhor nos entrega essas palavras para que possamos perguntar. Perguntem qual é o caminho antigo, o bom caminho. E terceiro, o Senhor nos entrega essas palavras para que possamos
andar. Andem por ele e encontrarão descanso para a alma. No belo hino Oração da Noite, ele hino nos reafirma, nos consola, dizendo que vou dormir em paz. Tenho sono, descanso e paz real. Encontramos um consolador, terminando com e seguro eu durmo sem perturbação. Solange, obrigado, sem preocupação. Parem nas encruzilhadas e olhem ao redor. Perguntem qual é o caminho antigo, o bom caminho. Andem por ele e encontrarão descanso para a alma. Ao fim das contas, palavras difíceis da parte de Deus não são assim tão ruins. Elas nos ajudam e nos conduzem por um bom caminho. Jeremias, quando entregou essas palavras, ele recebeu uma resposta ruim, difícil de ouvir da parte do povo, quando o povo disse assim: não é esse o caminho que queremos seguir, não é esse o caminho que queremos seguir, foi o que disse o povo. Hoje, qual vai ser a nossa resposta? Que Deus nos abençoe e nos ajude todos e cada um de nós a escolher e irmos pelo bom caminho. Deus nos abençoe.